Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, neste vídeo nós vamos tratar sobre um assunto polêmico que está nas redes sociais, sobre o André Valadão, quando ele fala que igreja não é para gays. Bom, de certa forma eu concordo com ele, mas calma, espera que eu já vou explicar o porquê que eu concordo com ele. Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Igrejas são pessoas, não são templos. Quando ele fala que igreja não é para gays, ele também diz que igreja é para quem quer viver princípios bíblicos. Mas vamos lá, para começar, igreja são pessoas, não são templos, o qual ele se referiu à igreja, ou seja, que seria o clube dele, a igreja que ele congrega. Um detalhe muito interessante é que quando ele fala que é para quem quer viver princípios bíblicos, a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Portanto, Deus não habita em templos, ou seja, em igrejas feitas por homens. Ele cita também uma passagem para se defender de que homossexuais não herdarão o reino de Deus. No caso, ali está outros tipos de pecados também, mas que não herdarão. Mas uma coisa bem interessante diz também lá em Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bom, então vamos lá. Eu não quero entrar no mérito de se ele está certo ou se ele está errado, ou quem está certo ou quem está errado. Mas o negócio é o seguinte, ele querendo decidir se esses homossexuais deveriam ser expulsos ou não da igreja, primeiramente a gente deve pensar em uma coisa. Para expulsar alguém por algum motivo, a gente tem que dar o exemplo e não cair em outros motivos, porque se for analisar, na verdade teriam que expulsar todo mundo da igreja, a começar pelos próprios líderes religiosos, que primeiro distorcem a palavra de Deus e mentem, cobrando dízimos, vendendo os livros, coisas que não se ensina nas escrituras. Ou seja, o dízimo todos sabem que era para os levitas, isso na lei. Depois de Cristo não tem mais a lei, mas mesmo assim eles cobram. Dissensões também, um sinônimo para dissensão é disputa, o que há bastante nas igrejas. Uma facção também é uma igreja é uma facção, já que facção é um grupo ou um clube, já que existem várias igrejas e muitas não concordam umas com as outras. E tem dentro dessas igrejas também divisões, o que são todas obras da carne. Idolatria também existem e muito dentro dessas igrejas. Muitas pessoas idolatram esses líderes religiosos, alguns líderes religiosos, as pessoas colocam eles no lugar de Cristo. As pessoas idolatram, tanto quando a igreja, quando vai alguém famoso, alguém de nome dentro de uma igreja pregar, ali a igreja lota. A igreja enche quando é alguém famoso, quando é alguém de nome, ou seja, muitas pessoas idolatram alguns pastores como bandas evangélicas, músicos, e por mais que eles negam, existem também idolatrias dentro da igreja. Não por parte de todos, mas por parte de algumas pessoas que veneram esses líderes religiosos. Bom, mentira também é uma obra da carne e de fato, para poder manipular as pessoas e enganar com versículos isolados, é preciso mentir sobre algumas passagens para manter algumas pessoas dentro da igreja. Uma delas seria o próprio batismo também, que nas escrituras diz o tempo em que houve o batismo e diz a passagem em que não é para lançar de novo, em que ele cessou, em que acabou, mas eles continuam ensinando, mas o batismo de hoje é para apenas a pessoa se tornar membro dessa igreja
igreja, dessa facção, desse grupo que muitas vezes discordam de outros grupos que também recebem o nome de igreja, mas que são sinagogas frequentadas por fariseus. E é justamente para essas pessoas que Jesus veio na época dele, há 2000 anos atrás, para lutar contra eles, contra a religião. Alguns canais estão falando que Jesus ele veio e não foi para aliviar para as pessoas. Mas será que não? Pois o próprio Jesus disse que o fardo dele é leve. Jesus ele disse que não veio para os justos, mas que veio para os pecadores. Mas que ele condenou os religiosos, que são justamente esses religiosos de hoje. Agora, se lermos em Gálatas 5 ainda o versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então devemos ser servos uns dos outros pelo amor. Jesus também ensinou que a nenhum de nós devemos chamar de mestres, devemos chamar de pai, devemos chamar de rabi, porque todos nós somos irmãos. Não existe mestres na Igreja de Cristo. Porque quem conhece verdadeiramente a Igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça, é livre de todas essas coisas em que as igrejas estão submetendo as pessoas, pois elas submetem as pessoas às ordenanças da lei, onde era antes de Cristo. Eles estão presos nestas condições. Cristo libertou as pessoas, nós somos livres, só que não é para usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Portanto, nós somos a igreja, nós somos um culto vivo, nós somos um sacrifício santo e agradável para Deus. Não como eles fazem nas igrejas, voltando a regras, a ordenanças. Uma coisa habitual de quem frequenta uma igreja é glutonaria, pois como há festas, aí eles gostam de sair para comer e é muito comum. É muito comum festas assim, eles comerem demais dentro de religiões. Já que não praticam algumas outras coisas, eles passam a fazer banquetes, festas, glutonarias. Como a própria Bíblia diz, coisas semelhantes a estas. Ou seja, não é porque uma pessoa é gay que a igreja não é para ela. É justamente para ela se libertar disso. Então esse lugar deveria ser para ela. Mas no começo do vídeo eu disse que concordava com o André Valadão, que esse lugar, a igreja, não é para os gays. Bom, eu não quis dizer que não é para os gays, mas que não é para ninguém. Uma igreja não é para ser frequentada em nome de Jesus, em nome de Cristo, já que Deus ele não habita templos. A Igreja de Cristo não é a igreja feita por mãos humanas. A Igreja de Cristo é a livre, é aquela que tem Cristo como cabeça e vive na liberdade, amando uns aos outros, sendo servos um dos outros. Essa é a Igreja de Cristo. Essa igreja não há necessidade de frequentar templos, pois essa igreja ela ama o próximo, ó, qualquer um que encontra na rua, em casa, em qualquer lugar que estiver, e demonstra o amor um para com os outros. Essa é a Igreja de Cristo, e não essa igreja que se reúne em um templo, faz desse lugar um clube onde discordam de outras igrejas que também são clubes e que faz divisões, dissensões, disputa entre eles, e que é necessário mentir, criando regras e doutrinas para manter as pessoas nestes lugares. Muitos líderes religiosos usam da escritura da própria Bíblia para cobrar dízimo e vender livros e algumas dessas coisas, e manipulam algumas pessoas, fazendo com que essas pessoas ignorem ou rejeitem o que está escrito nas escrituras para defender esses líderes religiosos. Portanto, igrejas de homens não é lugar para quem quer viver uma vida com Cristo, para quem quer viver na Igreja de Cristo, para quem quer ser a igreja. Portanto, não vá à igreja, seja a igreja. Portanto, igreja não é lugar para quem quer viver em Cristo, é lugar para os hipócritas, como o próprio Cristo disse para os fariseus. Eles eram hipócritas. Essas pessoas são hipócritas que querem
viver para elas mesmas, ensinando regras para elas e desviando as pessoas do verdadeiro ensinamento de Cristo. Aprenda a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia e saiba como Cristo quer que você viva. Ele quer que você viva na liberdade dele, amando a Deus e amando ao próximo. Essa é a igreja verdadeira de Cristo na graça, na nova aliança. Não volte aos rudimentos da velha aliança, no qual esses pastores, esses fariseus, faz as pessoas se submeterem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos, pois vamos ver o que significa essa liberdade. Bom, até o próximo vídeo.